Vídeo 14. Ramadã, glutonia e obesidade, dentre outros problemas. O Ramadã é o mês no qual muçulmanos jejuam durante o dia e participam de 2 banquetes, um no começo da noite, o iftar, e outro logo antes do nascer do sol, o suhur. Eu não quero ofender ninguém, mas fazer jejum e ao mesmo tempo participar de 2 grandes comilanças diárias soa muito esquisito e contraditório. Este artigo discute aspectos pouco mencionados sobre o jejum do Ramadã, ou seja, as consequências da glutonia, como aumento da obesidade, diabetes e complicações relacionadas ao aparelho digestivo, o aumento do desperdício de comida, desaceleração econômica ligada à redução da jornada de trabalho, dentre outros. O Ramadã é uma festa da glutonia, que dura um mês inteiro. Se não, vejamos. Para controlar os muçulmanos, o islamismo impõe regras restritivas. A mais pesada de todas é o 4º pilar, que exige o jejum durante o dia, período no qual não é permitido comer, beber, fumar ou ter atividade sexual, durante o mês lunar do Ramadã, isto é, durante pouco mais de 27 dias. Este é claramente um requisito debilitante, cujos impactos na saúde e na economia podem ser significativos. Crianças, doentes, idosos e mulheres menstruadas estão isentos do jejum. Há evidências crescentes que mostram que o jejum do mês do Ramadã tem um efeito negativo na saúde de quem o pratica e, por sua vez, um impacto adverso sobre a produtividade e a produção econômica. Naturalmente, quanto mais longo o período de jejum, maior o efeito. Isto é particularmente verdade quando o Ramadã cai durante os meses de verão nos países do hemisfério norte, como nos anos recentes. Quem inventou o jejum durante o dia certamente vivia no Oriente Médio. No mundo muçulmano, uma palavra encapsula a realidade econômica do Ramadã: desaceleração. O que significa que menos trabalho é feito e o trabalho que é feito é mais devagar. Um artigo no Arab News de julho de 2013 sugeriu que a produtividade cai entre 35% a 50% como resultado de jornadas de trabalho mais curtas e mudanças no estilo de vida durante o mês, de modo que decisões e reuniões vitais são adiadas para depois do Ramadã. Em uma extensa pesquisa, os economistas Felipe Campante e Davi Yanazigawa-Drott mostraram que o jejum do Ramadã tem um efeito negativo significativo sobre o crescimento da produção nos países muçulmanos. Uma pesquisa da Dinar Standard, a empresa de estratégia de crescimento, estima que nos países da Organização da Conferência Islâmica, o dia de trabalho é reduzido em média em 2 horas durante o Ramadã. Se assumirmos 21 dias úteis em um mês, isso significa uma perda de 42 horas de trabalho. Não há indicação de que essas horas sejam compensadas durante o resto do ano. Se, em média, 1.700 horas são trabalhadas durante o ano, essa perda representa uma redução de 2,5% na produção a cada ano. A produtividade declina não apenas devido à tensão física do jejum, mas também devido à interrupção do fluxo e da organização do trabalho. É razoável supor que o declínio na produtividade reduziria ainda mais a produção econômica, em pelo menos 3% ao ano, o que representa um enorme impacto recessivo anual do Ramadã. Mas o jejum do Ramadã, quando praticado, muitos muçulmanos o burlam, é algo prejudicial não apenas para a alma, mas também para a saúde, obesidade. Muito embora associado ao jejum, comer em demasia é uma prática comum que acontece assim que o sol se põe. Em muitos hospitais dos países do Golfo e no Oriente Médio, o mês do Ramadã significa um aumento de internações. Médicos veem um aumento em complicações relacionadas ao aparelho digestivo, tais como indigestão, gastroenterite e úlcera péptica. Casos de emergência resultantes do estresse térmico devido à desidratação e aumento de acidentes de trânsito, atribuídos à sonolência relacionados ao jejum, são comuns. Existe também uma onda de casos não controlados de diabetes durante o Ramadã, cujos surtos são agravados pelo fato de muitos portadores da doença se descuidarem da medicação durante esse período, devido à alteração de hábitos alimentares e dos horários de dormir, já que é comum dormir de dia e ficar acordado à noite. Especialistas concordam que o jejum em si não é o problema, e sim como ele é praticado. Segundo Alia Al-Moyed, terapeuta nutricional e jornalista de saúde do Bahrein, o jejum pode ser muito eficaz para perder peso se feito corretamente. Ela complementa dizendo, abre aspas, o problema é que fazemos errado, fecha aspas. Al-Moyed observa que depois do Ramadã, sua lista de clientes também engorda. Abre aspas, eu diria que meu negócio, ligado ao emagrecimento, aumenta 25% depois do Ramadã.
Ela compara o Ramadã ao Natal, dizendo que no Ocidente, o Natal é a época do ano em que as pessoas ganham peso. A diferença é que o Ramadã dura um mês inteiro. A criminalidade também aumenta durante o Ramadã em algumas áreas. Além das brigas, os fenômenos negativos aumentam durante o mês do Ramadã, incluindo acidentes de trânsito, assaltos a residências, roubos de bolsas em público e aumento de pedintes, segundo fontes de segurança. Também existe um aumento de incêndios residenciais, particularmente nas poucas horas que antecedem a hora do iftar, o banquete noturno, causados pelo uso inadequado dos cilindros de gás de cozinha e pelo aumento do uso de eletricidade. Mas o principal problema é a obesidade. Nos últimos anos, a região testemunhou uma luta crescente com obesidade e diabetes. Um estudo das Nações Unidas classificou muitos países do Conselho de Cooperação do Golfo entre os mais obesos do mundo. Mas por que isso? É que muçulmanos comem muito mais no mês do Ramadã se comparado com os outros meses. Muçulmanos devoram comida depois do pôr do sol, dão uma pausa durante a noite e devoram comida novamente pouco antes do nascer do sol, como se turbinando para enfrentar o jejum durante o dia. Essa é uma dieta que médico algum recomendaria. Vejamos alguns números de 2013. O consumo tunisino de produtos alimentares disparou durante o mês sagrado, disse a agência de notícias TAP, Ahmed Metlouti, diretor da Unidade de Comunicação do Instituto Nacional do Consumidor, INC. Exemplos são apresentados neste slide, mostrando o consumo no Ramadã contra uma média mensal ao longo do resto do ano. Pode-se ver o dobro do aumento de consumo de leite, mais que o dobro do aumento do consumo de iogurte, mais que o dobro do consumo de ovos, mais que o dobro do consumo de pão e um aumento considerável no consumo de carne, seja carne de carneiro, carne de vaca ou aves. O desperdício de comida também aumenta durante o Ramadã. A Arab News relatou em 2014 que 4.500 toneladas de alimentos foram desperdiçados diariamente na Arábia Saudita, de acordo com um estudo realizado pela Universidade King Saud. O estudo mostrou que 30% dos 4 milhões de pratos preparados diariamente durante o Ramadã são desperdiçados, o que equivale a 1,2 milhões de francos suíços, e cientistas sociais disseram que era um comportamento inaceitável. Neste mês do Ramadã, 45% do lixo é composto por comida. Especialistas dizem que as pessoas tendem a comprar mais alimentos do que precisam do Ramadã. Elas também cozinham alimentos frescos diariamente, em vez de consumir as sobras do suhur ou do iftar, que são os banquetes da manhã e da noite. Por que os muçulmanos comem mais quando estão em jejum do que quando não estão em jejum? Por que colocar uma máscara de piedade na gula? A resposta parece estar no coração do islamismo. O islamismo não ensina as pessoas a controlarem seus desejos, mas sim encoraja as pessoas a levarem seus desejos a um extremo perverso, mas apenas permite que estes desejos sejam satisfeitos dentro de um enquadramento islâmico, encurralando-as nos seus desejos e usando-as em favor da religião. Se um homem não muçulmano for a uma discoteca e de alguma forma conseguir fazer sexo com 10 mulheres em um dia, o Islã o condenará como fornicador. Mas se esse mesmo homem se converter ao Islã, se casar com 4 mulheres e tomar 6 escravas sexuais como prisioneiras depois de uma batalha, ele poderá ser perfeitamente justo diante de Alá, mesmo que faça sexo com 10 mulheres em um dia. Veja bem, é o mesmo desejo nos dois casos, mas um é aceitável e o outro não, baseado naquilo que é vantajoso para o islamismo. Da mesma forma, se um homem contrata uma prostituta e dorme com ela, ele pecou, de acordo com o Islã. Mas se o mesmo homem estabelecer um casamento temporário, uma prática chamada mutar, ele poderá contratar a mesma prostituta pelo mesmo período de tempo, fazer sexo com ela exatamente da mesma maneira e não vai haver vergonha nenhuma na comunidade muçulmana. Se um psicopata comete uma matança, brutalmente assassinando homens, mulheres e crianças, ele certamente está indo para o inferno, de acordo com o Islã, a menos que, é claro, ele esteja matando homens, mulheres e crianças em um ataque terrorista pela causa de Alá, caso em que sua violência lhe renderá uma passagem de ida para o paraíso. O psicopata deseja matar do mesmo modo, mas o Islã oferece a estrutura para satisfazer Alá, ao mesmo tempo satisfazendo o desejo de matar. De acordo com fontes muçulmanas,
As tribos de Meca eram violentas, lascivas e gulosas. Maomé não mudou seu comportamento ao forçá-los a se converterem ao Islã. Ele simplesmente fez sua violência, lascívia e gula agradar a Alá. Quando você tira a parte mais animalesca de uma pessoa e a convence de que esta é a sua melhor parte e que ela está servindo Deus ao satisfazê-la, você ganha um soldado disposto a fazer o que seja. Não deve nos surpreender que o Ramadã seja um banquete de um mês que os muçulmanos chamam de jejum e o considerem como um dos principais deveres religiosos. Quando se tem Maomé como profeta, você não vai encontrar alguém que dê visão ao cego ou cure um paralítico. Com Maomé, o milagre é o de transformar comportamentos egoístas ou maléficos na vontade de Deus. Ramadã, a festa da glutonia que dura um mês inteiro. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém, mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.